com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Somente até aqui. Pode fechar ou deixar aberta a sua Bíblia, opção sua. Tomar o seu assento, dando glória a Deus e aleluia. Este texto, que nós acabamos de fazer a leitura do mesmo, ele vai, se nós compararmos ele com o texto de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49, nós vamos ver uma semelhança muito grande. E eu, lendo o texto de Diácono Derquian, tanto antes do texto como depois, nos leva a entender que é o mesmo texto, é a mesma fala, é a mesma declaração que Jesus está fazendo. A impressão que dá é somente que Lucas, por ser o escritor do livro que leva o seu nome, ele vai voltar algumas coisas que ele falou no final do livro que leva o seu nome, que é o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Ele vai recapitular algumas coisas aqui em Atos e vai começar a descrever o livro de Atos no decorrer da história do que aconteceu. E no capítulo 24, versículo 49, está escrito assim, de Lucas: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É o mesmo texto, é a mesma pessoa que está escrevendo, mas tem alguns detalhes que dá uma diferença e eu quero usar esses detalhes para ministrar nesta noite. Uma coisa que aqui no 24:49 ele diz, que aqui no 1:4 não está, é que até que do alto sejais revestidos de poder. E isso ele não diz aqui no capítulo 1, versículo de número 4. Mas olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 4, para ficar bem gravado na nossa memória. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, essa versão aqui é mais top ainda, de mim ouvistes. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu só quero vos lembrar o que eu já vos tenho dito. Jesus está dizendo, eu só vou lembrar vocês o que eu já vos disse acerca da promessa do Pai. E qual que era a promessa do Pai? A descida, o derramamento do Espírito Santo. Se não vejam, senhores, o que Jesus já tinha dito. Em João capítulo 4, versículo 16 e 17, Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está aqui no capítulo 1, versículo 4, dizendo, eu só vou lembrar vocês que a promessa ainda está de pé. O que foi dito ainda está de pé. Ele continua. Eu quero continuar o que ele disse em João, no capítulo 16, versículos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, porque Jesus não é mentiroso, irmão. Não gastava nem estar escrito isso aqui, mas Jesus é lindo e detalhista. Todavia digo-vos a verdade. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará... Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Então Jesus aqui, ele está só relembrando eles da promessa
que já havia sido feita e que, olha, isso é lindo, por quê? Porque os profetas também profetizaram acerca dele. E Jesus também fez a promessa aos seus apóstolos, aos seus discípulos, à igreja acerca dele. E agora Jesus está relembrando, momento antes de Jesus ser assunto aos céus. Porque todos nós sabemos que Jesus deu aos seus apóstolos, deu aos discípulos que estavam ali, mandamentos pelo Espírito, até o momento que ele foi assunto aos céus. Está aqui em Atos, capítulo de número 1. Então antes dele subir, ele quer lembrar de novo que era necessário que eles esperassem na cidade a promessa do Pai, até que a promessa fosse enviada a eles. E Jesus diz algo lindo, irmãos, acerca do mesmo Consolador que viria. Porque Jesus está fazendo questão de lembrar, e ele sabe da decadência do ser humano. Digo isto porque no capítulo 14, no versículo 26, olha o que ele continua dizendo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus está dizendo o quê? Eu estou indo e estou lembrando vocês, que vocês têm que aguardar na cidade a promessa. Mas como eu sei que tanto ensinamento que eu dei a vocês, tanta instrução que eu dei a vocês, tantas coisas que eu vos instruí, os mentoreei, os norteei, e eu sei que vocês vão precisar lembrar, quando o Espírito Santo for enviado, ele vos fará lembrar de tudo. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Uma das características do Espírito Santo, isso aqui não resume tudo, irmão, porque João deixou escrito no último versículo, nos últimos versículos do seu livro, que não caberia de livro no mundo, se fosse contar tudo. Então, um pregador pequeno como eu, jamais pode resumir tudo. Isso aqui não resume tudo, mas uma das características do Espírito Santo é nos trazer à memória o que nos dá esperança. É nos lembrar acerca do que Jesus tinha dito, falou para nós. E o que Jesus falou está testamentado no livro, escrito no livro. Só que o Espírito Santo veio para nos fazer lembrar. Porque existem alguns esquecidinhos, algumas esquecidinhas, e eu me incluo no meio desses, irmãos. Quantas das vezes, por causa do século que nós estamos vivendo, por causa do momento que nós estamos vivendo, por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo, crises existenciais que nós vivemos, esquecemos do que Jesus falou, esquecemos das promessas que nós carregamos. Aí Jesus é lindo porque ele está dizendo: eu sei a deficiência que vocês têm, eu sei a decadência que vocês têm, então eu faço questão de, quando o Espírito Santo vier, o outro igual a mim, vos fazer lembrar de tudo que eu vos tenho dito, de tudo que eu vos tenho prometido, de tudo que eu vos tenho falado. Jesus sabia, diácono Clayton, que haveria momentos que o Espírito Santo teria que nos lembrar que diante das adversidades era necessário perseverar na presença de Deus. Jesus sabia que haveria momentos que o desejo de parar ia ser tão grande, que o desejo de desistir ia ser tão grande,
que a falta de fé seria tão grande, que o esfriamento seria tão grande. E eu não estou falando lá fora, eu estou falando aqui dentro, porque só esfria quem um dia foi quente. Então eu estou falando para uma igreja que está me ouvindo aqui nesta noite. Jesus estava pensando em nós, pensando nos seus apóstolos e pensando em nós, e estava dizendo: eu sei o que vai acometer vocês. Por isso é uma das características do Espírito Santo, que é igual a mim, é vos fazer lembrar do que eu já vos tenho dito. E o que Jesus tem dito para nós: seja perseverante, persevere até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. É Jesus, irmão, dizendo para nós, na maior simplicidade da palavra, do Evangelho de Jesus, lembrando a nós que haveria dias que nós iríamos pensar em largar tudo, chutar o balde, chutar o pau da barraca. Mas aí o Espírito Santo vem, e isso aqui eu não estou sozinho. Eu sei que você vai me acompanhar no que eu estou dizendo, está me acompanhando. O Espírito Santo vem e lembra. Você lembra do que Jesus disse? O Espírito Santo vem e diz assim, ó, abre a Bíblia em João 14. Abre a Bíblia em Mateus 24:13. Abre a Bíblia quando Jesus disse que está subindo para o Pai. Oh, mas Ele vai voltar para nos buscar, para que aonde Ele esteja, estejais nós também. Abre a Bíblia, é o Espírito Santo, irmão, a todo momento nos lembrando. Eu sei que tem pessoas aqui que não parou a caminhada, porque o Espírito Santo, no momento da sua fraqueza, no momento da minha fraqueza, chegou do seu lado e disse: lembra do culto que você participou, lembra da palavra que você ouviu, lembra da oração que você recebeu. É o Espírito Santo que foi nos dado, que nos faz ter força para continuar a caminhar. Jesus sabia, irmãos, que o adversário da nossa alma, o diabo, o príncipe deste mundo, haveria dias que ele iria nos confrontar, haveria dias que o diabo, Satanás, iria nos confrontar, armar ciladas. E quantos de nós aqui que não escapou de ciladas, armadilhas, arapucas que o diabo armou para nós cair? Armaram uma arapuca, uma cilada para os nossos pés pisarem, para a nossa alma ser cativa. Mas tem uma coisa, irmão, o Espírito Santo que está na nossa vida, a todo momento ele lembra nós da palavra que está registrada, escrita, do que Jesus falou, do que os profetas falaram, do que os patriarcas falaram. É o Espírito Santo que nos faz lembrar. Aí nós lembramos do que está escrito e temos fé para continuar. Quando nós lembramos do momento difícil que estamos passando, quando lembramos que parece que nada vai, que estamos cercados, aí nós lembramos que ainda que nós andássemos pelo vale de sombra e também de morte, mal algum devemos temer, porque o Senhor está conosco. A sua vara, o seu cajado nos sustenta. O Espírito Santo nos lembra que o Senhor é o nosso alto refúgio, socorro bem presente no momento da angústia, no momento da tribulação. O Espírito Santo nos lembra que o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. O Espírito Santo nos lembra de olhar para o alto e ainda com a alma batida gritar: de onde que vai vir o meu socorro? E na mesma hora Ele mesmo nos responde, lembrando-nos da palavra que está escrita: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu quero profetizar nesta noite
noite, que você terá percepção do Espírito. O Espírito Santo que te foi dado te dará força, te lembrará das promessas que você carrega, das palavras, das profecias que você tem carregado consigo, que você tem sobre você. O Espírito Santo nos seus momentos de crise, nos seus momentos de dificuldade, irá te fazer lembrar das profecias que você recebeu em um culto como esse daqui. Jesus falando aonde você vai chegar, os lugares que Ele vai te colocar. O Espírito Santo irá te lembrar. Você carrega promessa, você tem um futuro, você tem um futuro de glória, você tem uma promessa de glória, e você não vai abandonar a fé, você não vai desistir do seu chamado, você não vai desistir do seu ministério, nós não vamos desistir do Evangelho, porque esse mesmo Espírito aqui vai continuar segurando em nossas mãos, vai continuar nos guiando, vai continuar nos fortalecendo. Quem recebe isso? Quem recebe isso? O Espírito Santo irá te fortalecer no momento de tristeza, irá te fazer lembrar das palavras que está escrita no livro, palavras que te consola, palavras que te abraça, palavras que te guarda, palavras que te protege, palavras que te dá ânimo. Ser forte e corajoso, tenha bom ânimo, se levanta, caminha mais uma milha, caminha mais uma milha, caminha mais um pouco. Palavras de fé, palavras de fé. Jesus, irmãos, quando Ele vai ao Calvário, que Ele dá a sua vida em sacrifício por nós, Ele vai até o terceiro dia para ressuscitar. Os seus discípulos se dispersam, se espalham. Os discípulos de Jesus se espalharam. Jesus teve que ir atrás deles. Jesus teve que ir ajuntar de novo o rebanho. E isso é uma característica única de Jesus. E a igreja tem essa graça, irmãos. Porque em Atos mesmo vai dizer que alguns tinham rebanho. Um tal de Teudas, um tal de Judas tinha rebanho. Mas quando eles morreram, o rebanho se espalhou. Eu te pergunto, me mostra o rebanho sendo ajuntado de novo. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente, conosco é diferente, porque quantos de nós não nos espalhamos quando perdemos a esperança, assim como os apóstolos, os discípulos perderam, quando Jesus foi ao Calvário e por 3 dias ficou oculto, quantos de nós não perdemos a esperança? Mas Jesus vai atrás, vai ajuntando. Tem gente aqui, irmão, que se afastou, tem gente aqui que se desviou, saiu da rota, mas olha onde você está de novo. Eu te pergunto, quem te trouxe? Foi as suas pernas? Foi o seu coração? Não foi, irmão, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Ah, irmão, se eu soubesse cantar agora, eu cantaria uma música que está bombando aí. Foi por causa dele que eu não desisti. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele, foi por causa dele. É por causa dele que você está aqui. É por causa dele que você está de pé. É por causa dele que a igreja está reunida nesta noite. Pegue na mão de alguém, irmão, por gentileza, por gentileza.
Diga para ele e para ela. É a primeira vez que eu estou pedindo. Diga para ele, diga para ela. Foi por causa dele que você não parou, não desistiu, não desanimou. Foi por causa dele, é por causa dele que você está aqui, é por causa dele que você está respirando, é por causa dele que você tem uma família abençoada, é por causa dele que você tem um ministério, é por causa dele que você adora, é por causa dele que você louva, e é por causa dele que quando ele voltar, você subirá. Oh, xerebacia, anaramanderevaca do remasse. Pregador, só lembra o que Jesus já falou. Mas é por causa dele, não por causa de mim, que você continua. É por causa dele. É por causa dele. Olha aqui, irmãos, João capítulo de número 20. Depois que Jesus ressuscita, Jesus vai atrás. E olha onde Jesus aparece. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, se apresentou no meio e disse: paz seja convosco. Porque eu creio que você sabe disso. Quando Jesus ressuscita, que os soldados são mandados lá no sepulcro para conferir as coisas que estavam acontecendo, e eles verificam e vê realmente o corpo não está aqui. Aí um dos principais, os maiorais, chega: que vamos dizer? Aí um tem ideia: vamos dizer que os seus discípulos roubaram o seu corpo. E essa ideia começou a se espalhar. Então os discípulos se esconderam com medo, fecharam a porta, não foram para cima, não se ajuntaram, não continuaram, pararam. Aí Jesus tem que aparecer no meio e dizer: paz seja convosco. Agora observe que Jesus não diz paz seja convosco em um ambiente de paz. Jesus chega no meio da casa, onde as portas estão trancadas, e diz: paz seja convosco. Mas o ambiente que eles estavam era um ambiente de medo, não era um ambiente de paz. O ambiente que eles estavam era um ambiente onde eles estavam com medo, onde um olhava para o outro e dizia assim: escutou o barulho? Não estou escutando nada não. O outro: será que é os soldados? Mente perturbada, irmão, coração acelerado, sentimento de medo. Aí Jesus chega aonde há sentimento de medo, e aonde há sentimento de medo não há progresso. Eu vou repetir: aonde há sentimento de medo não tem progresso, tem regresso. Aonde tem sentimento de medo, as pessoas não vão, não avançam, elas regridem, elas se escondem, assim como eles estavam se escondendo. Mas Jesus, irmãos, ele chega naquele ambiente de medo e diga: eu tenho paz para vocês. Não. Eu vou dizer como o cooperador Clebson agora: não. Você não entendeu. Mas, irmãos, entenda isso aqui. Jesus está chegando aonde tem medo e está dizendo: eu tenho paz para manifestar no seu sentimento de medo. Eu vim, irmão, não só na qualidade de pregador, mas na qualidade de profeta. E quem quer receber essa palavra, uma mão levantada é pouca, eu quero as duas. Eu profetizo sobre a sua vida que se houver sentimento de medo, nesta noite Deus se apresenta no meio e está dizendo: paz, 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 paz
seja convosco, paz seja convosco. Você não sai desta igreja com sentimento de medo, amedrontado nesta noite. O Jesus que eu sirvo está dizendo: eu tenho paz para vocês, eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz. A família não vai acabar por causa do medo. O casamento não vai terminar por causa do medo. O ministério não vai acabar por causa do medo. A fé não vai esfriar por causa do medo. Se há verdade na palavra de Deus que está neste lugar, eu profetizo segundo a palavra que você terá coragem, terá ânimo, terá força. Você vai para frente. Você vai para frente. Você vai para frente. Oh, xarabacaça. O mundo está causando medo, irmão, mas Jesus continua tendo paz, paz, paz. João capítulo 16, versículo 33, ele diz que nele nós temos paz. No mundo temos aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E é lindo porque antes dele dizer que no mundo temos aflição, ele diz: em mim vocês têm paz. Em mim vocês têm paz. Urabas tu queneremassévia. O que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. O Senhor é contigo. Não temas, filho meu, porque eu sou contigo, porque eu é quem te ajudo, eu é quem te fortaleço, eu é quem te sustento com a minha destra fiel. Deus, irmãos, fala ao meu espírito nesta noite, que tem pessoas aqui que estão ao ponto de parar, ao ponto de desanimar, afligidos pelo medo da carne, afligidos pelo medo da velha criatura, afligidos pelo diabo, afligidos pelo secularismo, pelo mundo imputando pecado. Mas Deus está dizendo, Deus está dizendo, Deus está dizendo: eu sou o seu alto refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu sou a sua segurança. O meu sangue continua tendo poder, continua tendo poder, continua tendo poder, continua tendo poder. Nenhum mal chegará à sua casa, nem praga alguma chegará à sua tenda. É o Senhor que te guarda, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Quem adora Ele, quem pode adorar ao Senhor, que te guarda, que te guarda, que te guarda, é Ele que te guarda. Oh, oh. Jesus estava dizendo: eu só quero vos lembrar, porque vai acontecer. Aí tem isso, esse texto é lindo demais, irmãos, porque fala: e eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto,
Alto aqui é além do sol, além das nuvens, além das estrelas, além do que os nossos olhos contemplam. É onde está o trono do Deus Todo-Poderoso. É onde está o trono da graça, o trono de poder, trono de virtude, trono de governo. É aqui que está este alto. E em Isaías, Deus já tinha falado através dele no capítulo 32, versículo 15. Até que se derrame, e ele diz, lá do alto, o meu espírito, ou o espírito. Aí ele diz que o deserto se tornaria terra fértil, e seria reputado por bosque, como um bosque. E agora Jesus está trazendo à memória o que os antigos falaram, atualizando e dizendo para eles, vai acontecer. E vai ser do alto que vai vir. Por que que vai ser do alto? Irmãos, João capítulo 2, versículo de número 22, a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos vão para as regiões da Judéia. E o que Jesus vai fazer lá? Vai batizar. Uma das ênfases do contexto é o batismo, fazendo discípulos. Só que na redondeza já tinha alguém com um ministério operante naquele lugar, que era João Batista. Aí Jesus vai para lá e começa a batizar. E é lógico que Jesus vai batizar mais. É lógico que Jesus vai fazer mais. É lógico que Jesus, com toda certeza, vai evidenciar mais do que João. Só que os discípulos de João, chega para João, após ter uma contenda dos discípulos de João, com os judeus acerca da purificação, e chega, aquele que você falou lá do Jordão, você lembra, João? Quem? São tantos. É raça de víbora, é sacerdote, é escriba, é fariseu. Não, aquele que você falou, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que você falou que não é digno nem de desatar a sandália dele, lembrei, eu sei quem é. Então, ele está batizando, está fazendo mais do que você, João. Aí João, irmão, vira para eles, no versículo 27, e dá uma resposta linda demais. João diz que o homem não pode fazer nada nessa terra. O homem não tem autoridade nenhuma nessa terra, se não lhe for dada do céu, se não lhe for dado do alto. João está dizendo, ele só está fazendo o que está fazendo, porque ele recebeu autoridade do alto, porque do alto ele recebeu poder para fazer, para operar. Nesta noite, sabe o que eu vim pregar aqui, irmão? Nesta segunda etapa da mensagem, é que nós somos dependentes do alto. É que nós somos uma igreja dependente do alto, que se do alto não vier, nada a terra pode fazer. Se do alto não vier, a terra paralisa, a terra para. Prova disso foi o que eu disse, que os discípulos pararam, os discípulos se estagnaram. Aí o que Jesus falou? Do alto vai vir um aí. Era Jesus dizendo para eles, porque se ele não vier, vocês não têm força para continuar. Pegue na mão dele, com unção, com graça. Oh, ei, do alto veio, do alto ele veio, do alto ele veio. Levante ele da cadeira, irmão, segura com força para ele não sair. Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida aqui nesta noite. A primeira parte eu falei que Jesus veio lembrar
e enviar aquele que iria nos continuar lembrando, para continuarmos tendo força para prosseguir. Agora eu estou dizendo nessa segunda parte, que aquele que ia vir do alto. E eu usei o texto de João para dizer, que só acontece aqui porque vem do alto. Só temos possibilidade para fazer aqui, porque vem do alto. E desde o princípio é assim na vida do ser humano. Quando Deus foi fazer o homem, Deus morava na terra ou morava no alto? Quando Deus foi formar o ser humano, aonde é que Deus estava, irmã Rosana? Desçamos e façamos. Ele desceu do alto para formar aqueles que são do alto. Só que aquele que ele formou, pecou, caiu, transgrediu, entrou em um estado de decomposição. Aí o que é que Deus faz? De novo na vida do homem. Para redimir o homem. Isso aqui você sabe de cor, irmãos. Eu também só vim te lembrar o que você já sabe nesta noite. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que Ele fez por amar ao mundo, Ele enviou. Aí eu te pergunto, Ele enviou da onde? Tem alguém entendendo? Ele enviou da onde? Do alto. Do alto Ele enviou o seu Filho único, o unigênito, veio do alto. Por quê? Porque aquele que Ele formou, transgrediu, saiu, caiu. Aí Jesus andou, tabernaculou em carne no meio de nós. Como eu queria se fosse nos nossos dias, irmãos. João está dizendo com muita autonomia e autoridade, dizendo, vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Eu não posso dizer como João disse, mas eu creio no que ele disse. Ele viu a glória do unigênito em carne, como a glória do unigênito do Pai. Mas tem uma coisa: Jesus morreu, foi assunto aos céus, subiu e está sentado à destra de Deus, à destra do Pai. E antes de subir ele falou o quê? Eis que eu envio sobre vós. Jesus está dizendo, vou enviar da onde? Irmã missionária Maria, todo esse rodeio, para dizer uma pequena palavra simples. Missionária Rosa, você é dependente de Deus. Não, irmão, mas você não vai trazer nada escalafobético, não. Eu fiz todo esse arrodeio para te dizer que desde o princípio, nós somos dependentes de Deus. Nós fomos formados nele, gerados nele. Ele formou o homem aqui, o homem caiu, saiu da sua presença. Ele enviou o seu único filho para pagar o preço na cruz do Calvário por nós. Enviou do alto, e quando o filho vai subir para o alto, ele diz, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Do mesmo jeito que o Pai me enviou, que o Pai confiou a mim, é momento de eu ir e mandar o Espírito Santo para estar convosco para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Oh, Ramando, oh, solte a mão do seu irmão
Irmão, escute bem isso aqui. Eu tenho 13 minutos. Se você tiver coragem de vir aqui à frente, mas escute bem. Você que está vivendo uma crise emocional, uma crise existencial, uma crise sentimental, uma crise espiritual, pensamento de derrota, pensamento de que você é um lixo, ou então até mesmo tem recebido palavras ao contrárias, que tem desfalecido você na fé, no exercício do seu ministério. Você que se sente, sabe que é uma pessoa fraca, assim como eu sou, que depende da graça de Deus. Eu te convido a vir aqui à frente se você quiser. E se eu sou o ministro do Evangelho, se Deus me usa em verdade, na verdade que é a sua palavra, você não vai sair daqui da forma que você entrou. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu quero dizer algo para você, irmão, irmã, igreja do Senhor. Deus não mudou o ambiente do deserto para o reputar como bosque. Foi no deserto, foi na terra árida, onde não nasce nada, que o Espírito desceu. Se tornou terra fértil e foi reputado por bosque. Você não vai precisar mudar de cidade. Você não vai precisar mudar de família. Você não vai precisar largar, abandonar tudo. Você não vai precisar sair da igreja que você congrega. Você não vai precisar abandonar o ministério que você congrega, os pastores que te pastoreia. Você não vai precisar abandonar a terra, o ambiente que você está. Deus está dizendo: é nesse ambiente que eu mudo a sua vida. É nesse ambiente que eu transformo a situação que você está vivendo. É nesse ambiente que o deserto vai se tornar terra fértil e vai ser reputado por bosque, vai ser chamado de bosque. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei as pedradas que você está tomando. Eu não sei as calúnias que você tem enfrentado. Eu não sei, irmão, quando a sua natureza, velha natureza, bate na porta, te lembra das suas práticas antigas, tenta te fazer pecar. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer esta noite: aquele que está sentado à destra de Deus vai se colocar de pé para te justificar, para te guardar, para te defender, para julgar a sua causa. Porque veja vocês, irmãos, feche os seus olhos, deixe essa palavra invadir a sua alma, o seu espírito. Eu vejo pelos olhos da fé Jesus se colocando de pé, e eu não estou sem respaldo bíblico para isso. Nesse momento que você está enfrentando de dificuldade, assim como Estevão estava enfrentando, a Bíblia diz que do lado do trono de Deus tem um trono, e quem senta nesse trono é o Filho, é Jesus. Só que tem uma coisa: Estevão não viu Jesus sentado, viu Jesus em pé. Estevão viu Jesus em pé no momento que ele estava sendo julgado, acusado.
Tem pessoas aqui que estão sendo acusadas, tem pessoas aqui que estão sendo julgadas dentro de si, um pensamento, um medo terrível, mas Deus está dizendo pela sua palavra, nesta noite, Jesus está dizendo: eu me coloco de pé para julgar a sua causa, eu me coloco de pé para te defender, eu me coloco de pé para julgar, para te sustentar, eu me coloco de pé. Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é Deus quem os justifica? Deus está dizendo: irmão, eu estou de pé no trono, mas desta causa você não morre, você não cai, você não desfalece. Eu te tomo pela tua mão, eu te sustento. É hoje, é agora, é hoje, é agora, é hoje, é agora. O Nabacandara começa a receber do alto essa graça que vem do trono, do trono, do trono, do Deus Altíssimo e do Cordeiro. Oh, é pela palavra, irmão, é pela palavra. Tem gente que já está recebendo. Eu vou profetizar pela palavra, diácono Claito. O que eu estou pregando é verdade, o que eu estou pregando é Bíblia. Está escrito nesta noite: seja atingido pelo teor profético da palavra de Deus, em o nome de Jesus. O Espírito Santo já foi derramado lá do alto, 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 lá do alto. Você não é um fracassado, você não é uma fracassada. O Espírito está nos lembrando nesta noite o que Jesus nos fez, o que Jesus nos fez. Mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores, mais e mais do que vencedores. É com você, é com você que Deus está falando. É com você, é com você. Eu já teria tempos parado. É com você mesmo. É com você que Deus está falando. Sabe por que eu não paro? É com você que Deus está falando. Que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso. O recurso veio do alto para você nesta noite. O recurso veio do céu. Se você quer, receba recurso do alto. Agora, pega recurso do alto, do alto, do alto, do alto, do alto, do alto. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Ele te ajuda, Ele te ajuda. Ele te ajuda, 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 Ele te sustenta. Não pare, não desanime, continue, persevere. O Espírito Santo é a ajuda que veio do alto para te sustentar nessa terra, para te guardar, para te proteger, para te guiar. O que te espera é o alto, é o céu, e é para lá que nós vamos. Que nós vamos, que nós vamos. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas